compreender por que isso daqui diferencia desse? Comentem aí, falem comigo. Tá todo mundo mutado? É isso daí, galera. Ninguém tá mandando mensagem, eu falando. Tá. Meu irmão, por mim, Biel falou perfeito. sim, beleza? Tô seguindo o raciocínio aqui. Cara, não tem segredo. Foi igual eu comentei. É fase de movimentação do preço, encaixar estruturalmente a questão do C1, C2 ali pelo M30, M15, H1 mesmo, é muito clean e tem um objetivo, sabe? O mercado ele não reverte se não entrar em um key level. E qual que é o key level aqui? É esse último fundo, entendeu? Samuca, Oi, pode falar. se você puder repetir só essa parte de baixo, que essa parte eu não entendi, eu viajei aqui na hora. Tá, ó, o que que acontece? A gente tá vindo de uma expansão aqui de cima, Sim. correto? Se o mercado Uhum. ele expandiu, o que que eu falei no início? Que a gente tem que ficar atento quando o mercado ele entra em uma fase de movimentação específica. E o que que é essa fase de movimentação? Se ele entrou em expansão, ele pode três coisas: reversão, consolidação ou retração, né? Uhum. Tá, mas para ele entrar em reversão, eu preciso que ele atinja um key level. Ele atinja um PD array, uma região importante, uma região relevante. E qual que é a região relevante que eu tenho aqui? É um Fair Value Gap aqui? Beleza, só que ele precisa me mostrar o quê? Uma movimentação brutal, com momentum, se ele vai reverter. Ou seja, aqui, ó, V-shape, Uhum. igual a gente teve aqui. Se ele está falhando a movimentação, só pode ser duas coisas: consolidação ou retração. E como que eu identifico isso? No H1, dá para ver que o mercado está falhando. Ou seja, ele está retraindo lá no H4. Ó, tá retraindo lá no H4. No M30 ali, ele está consolidando. Então, se ele está retraindo, consolidando, eu preciso aguardar que o que ele faça ainda sempre aquilo. Um swing point e que ele me confirme. E como que ele me confirmou aqui? Através do CSD. Através do CSD. Ele formou o CSD. Aqui eu tento encaixar no topo ali que ele está formando da máxima do dia SMT. Aqui não teve SMT, tá? Aqui não teve. Se ele entrou em uma fase de consolidação, o que, que vai vir a seguir? Expansão. Entendeu, Tarso? E qual que é o objetivo que eu tenho aqui em aberto? Esse swing point aqui embaixo. Entendeu? Tanto que, Entendi. a partir do momento que ele Entendi. atinge uma região importante, um swing point protegido, é quando o mercado ele vai entrar em uma nova fase de movimentação. E o que, que acontece depois? Reversão. Entendeu? Ou seja, essas regiões aqui, a gente tem que entender que o mercado ele não vai reverter a partir de uma região que não é importante. De uma região que é failure swing, é irrelevante para o preço entrar em uma nova fase de movimentação. Entendeu? E é o que aconteceu aqui, ó. Mesma coisa quando acontece aqui atrás, ó. O mercado ele atinge um key level e faz o quê? Reverte. Atinge um key level, reverte. Entendeu? Show, entendi. Ou seja, Show de bola. primeira coisa que a gente tem que levar em conta, fase de movimentação. Em qual que o preço se encontra? Segunda, aguardar formar máxima e mínima do dia e que vai ser dentro de um fair value gap, swing point sendo sweepado ou mitigar um order block, né? E terceiro, que eu preciso é um CFD para confirmar que aquela máxima ou mínima do dia foi estabelecida. Isso tudo eu tô só olhando pro HTF Mid Time Frame, entendeu? Porque você viu que a gente fica suscetível a muita coisa no Lower Time Frame. Se a gente fosse observar aqui, ó, através do M3, dentro dessa região, olha como ia o tanto de ruído que ia ter, sabe? M3, M5, nem vou descer pro M1 porque, cara, nem compensa. Mas tu tá entendendo que olhando aqui, ó,
pro M15, M30, a gente vê as coisas de uma forma mais clean, mais robusta pra gente estar framando o trade. E é aquilo, cara, se você aplica aquilo lá, C1, C2, C3, tanto para HTF, Mid Time Frame, tu vai conseguir aplicar um Lower Time Frame, entendeu? E aqui é que mora a charada do negócio. Aqui eu vou para um exemplo prático, tá, gente? Então, ó, o que acontece aqui? Qual que é a leitura? Ficou alguma dúvida, Tarso? Ou respondeu? Não. Já Tá, entendi. Show de beleza. bola. Ok. Ó, o que a gente tem aqui, ó? Vamos entender, tá? Nasdaq. O mercado ele fez um swing point. Aqui já abriu com um gap gigantesco aqui para cima. Ó. Então, esse daqui é o nosso swing relevante. Expandiu. O mercado foi, visitou o Fair Value Gap, que tem ali, que é no meio dessa lag, ou seja, Premium Discount, normal. E vamos aplicar aqui só para ficar mais bacana de ver. Mitigou uma PGRA lá no Premium, foi estabelecer uma máxima, relevante, ou seja, importante. Buscou até um ponto de key level de volta, Fair Value Gap. Mitigou, expandiu, só que não fez CSD. Veio novamente, tirou liquidez aqui interna, colocou C1, C2 e expandiu. Da metade do range tinha PD Array aqui dentro, mas qual que era o swing protegido? Aqui em cima, que foi colocado em um Fair Value Gap. Tirou, o que aconteceu? O mercado entrou em uma outra fase. Mas ele ficou o quê? Consolidado aqui dentro. Tá entendendo? Isso daqui é o swing protegido, swing protegido. Isso daqui é failure swing. Tá? Como que eu estabeleço um swing protegido? É o distanciamento, tá bom? Entre um swing formado e outro. É o distanciamento. Então, aqui poderia ser protegido dentro dessa CG aqui, mas isso aqui eu trato como liquidez. Ele foi, tirou aquele ponto lá em cima que havia formado de um novo swing e reverteu. Então, a gente está dentro desse candle aqui, ó. Já, salvo me engano, acho que aqui foi o dia que teve a notícia da Nvidia, cara, salvo me engano. Deu essa pancada para baixo. Tá, mas aí o que importa aqui para nós? O mercado ele tá consolidado lá no higher time frame, porque aqui é um conjunto do dia 10 até o dia 15. Ele está consolidado. Mas pelo M30 eu consigo identificar as fases de movimentação que ele está acontecendo. Tirando o swing protegido, de failure swing e por aí vai. Ou seja, se ele deixou aqui ó, um swing protegido aqui em cima e aqui uma failure swing, o que vai acontecer com esse ponto aqui ó, que deixou aqui? A mesma coisa. Entendeu? Ou seja, o mercado ele vai voltar a buscar essa região que ele colocou aqui como mínima. Tá? Então, eu sinalizando esses pontos, se ele tirar essa liquidez aqui, eu vou mirar essa, né? Então, o que eu preciso que ele estabeleça aqui? O mercado, esse dia aqui, anterior, vamos ver o que ele fez. 18. Aqui. Ele não havia mitigado nenhum Fair Value Gap para colocar uma máxima, mínima do dia e estava consolidado dentro do range do outro. Ele consolida, movimenta, tira uma liquidez principal, ou seja, a máxima do dia anterior formada, e logo em seguida reverte. É isso daqui o que a gente tem sinalizando para nós o próximo dia. Expansão, retração, expansão. Tirou uma liquidez principal, ele tirou a mínima formada do dia anterior, tirou. Mas era o quê? Failure swing. Junto desses dois aqui, ó, topos iguais. O que é isso daqui? Fundos iguais. Então, eu preciso que o próximo dia aqui estabeleça a máxima também do dia. Vamos ver. A gente tem esse order block. Aqui a gente tem um Fair Value Gap no M30.
e eu preciso que ele respeite. Agora a gente vai estar observando a abertura do mercado, tá? O mercado ele já abriu. Não, ainda não. Ele só teve fechamento aqui. Ó, sweepou aqui essa região. Sweepou aqui essa região e fez o CSD. Aqui, abertura do mercado. Logo, já fez um swing point aqui, né? Colocando C1, C2 aqui e o terceiro já indo para baixo. O que a gente tem aqui? Tem em uma região importante sendo colocada essa máxima, pelo M30 mesmo, como também a gente pode ver a questão de SMT dentro dessa região. Vamos ver aqui o S&P. Ó, essa máxima aqui teve SMT aqui dentro dessa região. Vamos ver o Dow Jones. Outro SMT. 16 aqui. Ou seja, ambos os ativos estão apontando para baixo. Ambos os ativos estão expandindo para baixo. E a gente tem ainda aquele ponto lá para ser buscado. Tá? Então, se ele formou a máxima e a mínima em um curto período de tempo, o que eu vou esperar para as fases seguintes? Expansão do candle do diário. Ou seja, a gente pega aqui e mira lá embaixo. Isso pela M30. Vamos ver M15. Ó, M15 tinha todo o Fair Value Gap aqui. Foi colocado. Foi sweepado. Uma liquidez. Ou seja, dentro do nosso IRL. E mitiga ainda o... Não mitiga o Order Block. Vamos voltar aqui. Vamos ver o H1 também. O H1, a gente só colocou um C1, C2 formando a máxima do dia. Aqui. E você vê como tá feio. Mas o que? Depois de um candle onde do H4 a gente está vendo que ele está expandindo para baixo, como também no candle diário. O candle diário vai... Eu precisaria voltar. Só vamos terminar daí, depois a gente vê. Então, se ele formou aqui a máxima, o que eu vou esperar para as próximas fases? Expansão. Se ele volta aqui e vai fazer esse MT depois, deixa eu ver. Não. O mercado novamente ele cria um swing point aqui. Ó, e esse trade aqui, o posicionamento dele foi logo depois da abertura do mercado, tá? Que a abertura do mercado no daily opening é aqui, ó, às 18 horas. 18 horas aqui. Ou seja, ele fez a máxima lá. Tava indo. Atingiu nosso ponto de liquidez lá. O que vai acontecer agora com o mercado? Como era nosso ponto importante de key level, ele talvez entre em uma nova fase de movimentação do preço. E o que acontece? A mesma coisa e lógica que eu mostrei para vocês, cara, lá nos outros exemplos, ó. Nos outros exemplos, quando ele atinge um ponto. Então, identificar swing point protegido, relevante, é primordial. Fase de movimentação do preço, expansão. Consolidação, com, enfim, retração também lá no HTF, expansão. Tirou um Major Liquidity, entrou em uma nova fase de movimentação. E aqui dentro, vamos ver pelo M15. Ó, após ele ter formado a máxima, quem foi responsável por fazer isso daqui? Ásia. Ele deu aqui, ó, novamente. Então, se ele formou a máxima, aqui, ó, ele fez uma outra quebra, olha as continuidades que deu. Veio, mitigou Fair Value Gap, fez a quebra novamente. Dá para se posicionar aqui embaixo, protegendo aqui, depois ele ter feito uma máxima importante aqui, ó. Olha como fica o risco-retorno. Claro que
conforme a gente for descendo o tempo gráfico, mais e mais em questão de RR a gente consegue estar estruturando. Mas o que eu estou falando é aquilo. Expansão, retração, consolidação. Colocou C1, C2, quebrou no mid time frame, cara, dá pra macrar super tranquilo. Todos os gringos, as pessoas que eu conheço lá de fora, pra Ásia, tá, gente, em específico, eles operam só no mid time frame. Não olham M5, M3, M1, entendeu? Porque a gente fica muito suscetível a pouca volatilidade, tá? E em questão de RR, quando que a gente deve buscar, quando que a gente deve macrar, né, estruturar esses trades? Quando a gente já tem uma reversão colocada no mercado, tá bom? Vamos estar vendo só o candle do diário aqui. Ó, o que foi que a gente teve aqui, ó? Um Fair Value Gap. E o que que a gente tem? C1, C2 aqui. E o que que a gente espera pro próximo dia? Quando vai descendo? Continuação. Em direção a o quê? Failure Swing. Em direção a um K-Level. Entendeu? Ó. E é o que acontece. Ele atinge um ponto de K-Level e depois reverte. Tá certo?